irmãos, glória a Deus, o amor da Virgem Maria, sou missionário Servo Roberto. O tema da minha pregação: qual foi a primeira igreja que foi edificada sobre fundador Cristo? Porque a Bíblia nos ensina, tanto no Velho Testamento, ali em Êxodo 25, em 1 Reis 6, ali tem uma igreja que foi edificada sobre o fundamento dos profetas. Primeiro mediador que fazia o pastoreio lá no Velho Testamento, Moisés. E no Novo Testamento não é muito diferente. Cristo vai para a sua glória numa nuvem e deixa o pastoreio a Pedro, o pastor do Novo Testamento, o mediador do Novo Testamento. No Velho Testamento, Moisés fazia a mediação com Deus. E no Novo Testamento é Pedro, porque Cristo deu pastoreio a Pedro. Sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja. Mateus 16, ali está, em Marcos 8, Lucas 9, em 1 Timóteo 3,15. A igreja é coluna sustentável. Na verdade, o apóstolo Paulo fala: caso eu, se eu tardar, se eu ir para o erro, a igreja é o baluarte da verdade. Em Coríntios 2,12, nós somos membro do corpo místico da igreja, Cristo cabeça. Colossenses 18, Efésios 1, 22, sujeitou todas as coisas aos seus pés na igreja. Só vai ser conhecido a igreja, você vai ser conhecido a verdade pela igreja, como vai dizer Efésios 3,10. Se você se aparta da igreja, você tem meias verdades. Algumas 50%, algumas 30%. Mas a verdade, 100% da salvação é na igreja. Você vai trocar uma igreja que tem Eucaristia por uma igrejinha fundo de quintal, que fundou ontem? A igreja tem mais de 2.000 anos, diz os historiadores. Você vai trocar sua igreja há mais de 2.000 anos por uma igrejinha de 100 anos, de 200 anos, que tem um mês de fundador? Fundador homens? Não, meu irmão. Eu quero pregar aqui em Atos dos Apóstolos. Ali, Deus escolheu os 12, aqui tem 11 porque Judas se extraviou, teve um conselho de 120 pessoas para eleger, para incorporar outra pessoa no magistério apostolado, que caiu em Matias. Aqui você tem toda a tradição, como foi edificado a igreja sobre ti, Pedro, sobre o pastoreio de Pedro, mas é João 21, do 15, do 21, do 15 ao 17. A primeira pregação, quando veio o Paráclito, a verdade na igreja, o intercessor, a alma da igreja, que é o Espírito Santo, Pedro começou a pregar. Em Atos 2 ali, ó, discurso de Pedro, como Cristo profetizou: sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja. Aqui Pedro já está edificando a igreja, já começou a surgir a igreja, sob o pastoreio, sob a jurisdição de Pedro. Olha só que interessante, ó. Atos dos Apóstolos 1 e 2. Em minha primeira narração, ó Teófilo, contei toda a sequência das ações e dos ensinamentos de Jesus, desde o princípio até o dia em que, depois de ter dado pelo Espírito Santo suas instruções aos apóstolos que lhe escolheram, foi arrebatado. Aqui tem a promessa do Espírito, a ascensão de Cristo. Cristo sobe, o pastor universal, sucessor de Cristo na terra, Pedro, que pastoreava. Tanto ali que em Atos dos Apóstolos 15, tem um cursilho de Jerusalém ali, bispo de Jerusalém, Tiago, e a voz de Tiago não prevaleceu, porque prevaleceu do pastoreio, do pastor. 7. Ao fim de uma grande discussão, Pedro levantou-se. Ele disse: irmãos, vós sabeis que há muito tempo Deus me escolheu dentre vós para que da minha boca os pagãos ouvissem a palavra do evangelho e cresçam. Está confirmando que Deus escolheu ele, que da minha boca o evangelho seja anunciado aos pagãos. Ali, Tiago, bispo de Jerusalém, a voz dele nada prevaleceu a voz do pastor, do universal, que é Pedro. Tanto que o apóstolo Paulo, que quando ele se converte, ele vai lá em Jerusalém, Atos dos Apóstolos 9, para ser conhecida a sua graça pelo pastor, sucessor de Cristo. E há só uma igreja fundada, meu irmão. Colossenses 18, Cristo é a igreja. Quando Nossa Senhora estava grávida,
ela deu à luz a igreja, por isso que ela é mãe da igreja, como vai dizer ali em Atos Apóstolos 14, 15, ela estava reunida ali com os 12 no cenáculo, à espera do Espírito Santo, porque a noiva do Espírito Santo tem que estar na sua igreja, que ele fundou, porque ela deu à luz a igreja. Por isso que ela está ali, reunida com os 12, esperando o Paráclito. Ela não precisava, porque ela já tinha o Paráclito sobre ela, porque ela casou com o Paráclito. Deu à luz a igreja. Por isso que a igreja venera Maria, mãe da igreja. Cristo só tem uma noiva. Quem é? É sua igreja. Cristo não tem várias noivas, diversas noivas, bilhões de noivas, é só uma noiva. Foi a igreja que ele constituiu com o seu sangue, Atos Apóstolos 20 e 28. Edificaram sobre o fundamento dos apóstolos, Efésios 4, 11. Um deles constituiu o apóstolo, outro profeta, a outro evangelista, pastor e doutor, para aperfeiçoamento dos cristãos, para desempenho da tarefa que visa a construção do corpo de Cristo. É só. Efésios 4 e 5. Ó. Sede um só corpo, é um só espírito. Assim como fosse chamado pela vossa vocação a uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Aí você vai na igreja Assembleia, é um batismo. Você vai na igreja Universal, é outro batismo. Você vai na Adventista Sétimo Dia, é outro batismo. Você vai na do Chapelão lá na Mundial, é outro batismo. Você vai lá na igreja na R.R. Soares, Graça, né? É outro batismo. Você vai na Espírita, é outro batismo. Você vai na Macumba, você tem que fazer um batismo. É um só batismo, é uma só fé, é um só Senhor, é um só credo, meu irmão. Romanos 1:8 foi proclamado só uma fé. É um só evangelho, como o apóstolo Paulo fala em Gálatas 1, do 6 e 7 em diante, ali 8, 9, 10. Só há um evangelho, são apenas pessoas que semeiam confusão dentro da igreja. Por quê? São mestres que se apartaram da verdade, são mestres que se revoltaram contra a igreja, são mestres que não quer ter um pastor, que não quer ter um só líder, que não quer seguir a verdadeira igreja, vai e funda a igrejinha, fundo de quintal, ele quer ser o pastor, ele quer ser o bispo, ele quer ser o presbítero, ele quer ser o papa, ele quer ser tudo dentro da sua igreja fundada. Não tem ligação. Pedro, o que você ligar, será ligado, o que você desligar, será ligado. É só a igreja que Cristo fundou tem a ligação com o celestial. Olha só que interessante. Segundo Tessalonicenses, a verdadeira igreja, dá para você saber qual é a verdadeira igreja. Porque a Bíblia deixa traço, deixa rastro, deixa característica, para você saber qual é a verdadeira igreja. Ó. Segundo Tessalonicenses 2,15. Assim, pois irmãos, ficai firme e conservar o ensinamento que de nós aprendesses, seja por palavra, seja por carta nossa. A tradição vai mostrar a verdadeira igreja, desde lá do Velho Testamento, Gênesis, até o Apocalipse. E você tem que se apartar daquele que causa divisão, aquele que não segue a tradição, que são essas igrejas fundadores, homens, que quer estar na verdade, mas não tem a verdade está na 1 Timóteo 3,15, que é a igreja, a verdade está na igreja, uma igreja sem ruga, sem mancha, sem qualquer defeito, Efésios 5, 25 até 27. Olha só o que vai dizer, segundo Tessalonicenses 3, 6, intimai-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que eviteis a conveniência de todos os irmãos que levam vida ansiosa, ao contrário da tradição que de nós tem recebido. Olha só, afastai desses irmãos que não vivem a tradição, que não seguem a tradição, que não seguem a igreja. Nós católicos temos que se afastar desse evangelho de homens, fundador, pastores, pastoras, bispa, presbítero, tem tudo isso. Que denigrir a igreja, perseguir a igreja que Cristo fundou. Fala que Pedro não é ninguém, Pedro não é pastor, Pedro não tem um pastoreio, a Nossa Senhora é uma mulher qualquer. Essas igrejas que querem afrontar a verdadeira fé. Em Tito 1,9, nós temos que combater aquele que contradiz a igreja. Olha o que o apóstolo Paulo vem nos ensinar, para encerrar esse vídeo, para o vídeo não ficar muito grande. Olha só o que o apóstolo Paulo vem nos ensinar.
nós católicos, ó, 1 Coríntios 1,10, rogo-vos, irmão, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos estejam em pleno acordo, que não haja entre vós divisões, vivei em boa harmonia no mesmo espírito e no mesmo sentimento. Isso que é a tradição. Mesmo espírito, mesma fé, mesmo sentimento. A Igreja Universal prega um evangelho. A mundial não concorda com a universal. A universal não concorda com a plenitude. A plenitude não concorda com a Adventista do sétimo dia. A Adventista do sétimo dia não concorda com o testemunho de Jeová. Tem unidade uma com a outra? Não tem. Uma igrejinha fundou aqui agora, fundo de quintal. Aí outra ali fundou do outro lado. Uma não tem unidade com a outra, meu, porque cada um quer ser o próprio cabeça. E a Bíblia diz que só tem um pastor. Só tem como posso falar? Um mediador que faz a ponte com Deus, que é o Pontífice Pedro. E quem fazia a consagração, quem fazia a Santa Missa, quem fazia todo o ritual sacerdotal são os sacerdotes levíticos. No Novo Testamento são os sacerdotes apóstolos, os discípulos, que formavam sacerdotes ali em Atos 6, você vai ver. Reuniram os dois ali para eleger diácono e até sacerdotes aderiram à fé. Por quê? Os irmãos protestantes não querem aceitar essa verdade. Eles querem ser dono da verdade, mas a Bíblia é da igreja. A Bíblia que foi escrita pela igreja, a Bíblia foi organizada pela igreja, a Bíblia foi compilada, os mártires morreram por causa da Bíblia. Por isso que você tem essa Bíblia, graças à igreja. Que não caiu com o zíper aberto e tudo para você ter uso pessoal. 2 Pedro 20, não podemos ter uso pessoal da escritura. A igreja que tem que nos ensinar. Tradição, magistério e a Sagrada Escritura. Porque a tradição, o magistério foi construída a Bíblia, foi edificada na igreja. Para honra e glória do Senhor. Por isso que eu não dou mais ouvido para esses irmãos protestantes. Porque eles querem ser dono da verdade. Mas eles não têm a verdade está na igreja. Por mais que ele seja santo, por mais que ele anda certo, não, a verdade está na igreja. Igreja. Uns falam que é Babilônia, uns falam que é prostituta, mas não é, meu irmão. Quem entende Bíblia sabe quem é Babilônia, era a antiga Roma pagã. Que matava, que perseguia os cristãos. É um império religioso, pagão, e um império político. Que perseguiram as igrejas e os cristãos. Você está entendendo? Então se a gente for pegar a pedra, quem é a Babilônia hoje em dia? Quem persegue é a igreja. Quem é a prostituta? Quem persegue é a igreja. Quem denigra a igreja. Quem fala mal do padre, quem fala mal do papa, quem fala mal da igreja, quem fala que a igreja não é igreja primitiva, assim, meu irmão, a igreja primitiva tem mais de 2000 anos. Você vai trocar uma igreja que tem 2000 anos de história, tradição, mais por uma igrejinha que tem um mês, fundo de quintal. Qual está mais na verdade? A igreja protestante surgiu 16 séculos de atraso. Já tinha a igreja católica, apostólica, romana, porque tem que ser a fé do rei, por isso que é romana. É isso, meu irmão. Seja louvado o Senhor. Estou pregando esse vídeo para os católicos terem conhecimento. Conhecimento. Para não cair nesses argumentos hoje em dia. Essas diversas religiões, esses diversos evangelhos diferentes, como o apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 11:4, irão pregar vários Jesus diferentes. É essa a atualidade hoje em dia que você vê. Glória a Deus, aleluia.